Sabe aquele filme de terror marcante que você vê uma vez e nunca mais esquece? Pois hoje eu trago pra vocês 10 clássicos absolutos do terror que podem ser assistidos aqui mesmo no YouTube. Meu amigo, minha amiga, se você curte um bom filme, já deixa aquele like, se inscreve no canal e sem mais, bora pra lista de hoje. Fala aí pessoal, aqui é o Vincent, e olha, de duas uma, ou você vai sentir bastante nostalgia com esses filmes, ou vai ter a oportunidade de ver pela primeira vez verdadeiras pérolas do cinema, como é o caso de Colheita Maldita. Quando um casal viaja para uma cidadezinha, eles logo percebem algo muito estranho acontecendo ali. Por algum motivo, todos os adultos desapareceram, e agora todos os habitantes daquele lugar são crianças e adolescentes. Baseado na obra de Stephen King, conforme o enredo vai se desenvolvendo, a gente vê que as respostas são muito mais bizarras do que a gente poderia imaginar. Mas e aí, quem já viu Colheita Maldita? No aterrorizante Ring o Chamado, existem boatos sobre uma gravação amaldiçoada que, se alguém assiste dentro de 7 dias, coisas muito assustadoras entram na vida da pessoa até culminar na sua morte. E, bem, que a única maneira de você se livrar dessa maldição é fazendo com que outra pessoa também assista o vídeo. Pois é, Ring é a versão japonesa original de 98, que depois ganharia um remake de Hollywood com o título O Chamado, trazendo a inconfundível personagem Samara, que eu tenho certeza que traumatizou muita gente, né? Principalmente quando detalhes sobre o seu passado começam a ser revelados. Outra produção asiática que tirou o sono de muita gente nos anos 2000 foi o apavorante Espíritos, a Morte Está ao Seu Lado. Quem aí lembra desse? E é o seguinte, um fotógrafo e a sua namorada, de um tempo pra cá, começaram a ter sensações que nunca tiveram antes. Além disso, enquanto a namorada tem pesadelos cada vez piores, o fotógrafo nota que em algumas das suas fotos começaram a aparecer figuras estranhas e que ele não reconhece. Se prepara que esse aqui é de longe um dos filmes mais tensos e assustadores da lista de hoje. Quem já viu sabe muito bem do que é que eu tô falando. Não importa quanto tempo passa, tem cenas desse filme que você jamais esquece depois que assiste. E é claro que teria um representante do cinema trash na nossa lista. No aparentemente sem noção, porém genial A Coisa de 85, tudo começa quando uma substância nova é descoberta e logo passa a ser vendida como sobremesa. Isso porque, apesar de ninguém saber da sua origem, essa substância gosmenta e visualmente nada atrativa possui um sabor extremamente agradável. E não demora nada para que ela vire febre entre os consumidores. No entanto, o que ninguém imagina é o estrago que aquela coisa é capaz de fazer no organismo de uma pessoa. Mas olha, agora já é tarde demais. Quem ingeriu essa sobremesa, em breve vai sentir as consequências da pior maneira possível. Outro título indispensável para você que ama filmes de terror e suspense é A Morte Pede Carona. Um rapaz chamado Jim, precisando levar um carro até um lugar específico, tá nesse momento atravessando uma estrada deserta quando de repente ele é surpreendido por um homem pedindo carona. Bom, só o que eu posso dizer é que esse vai ser só o início da sua tormenta. Afinal de contas, aquele homem misterioso no meio da estrada é alguém que, vai por mim, você não gostaria de ver na sua frente. Mas e aí, o que você faria se um desconhecido te pedisse carona assim, no meio do nada? Outro filme considerado cult e que tem aqui no YouTube é o macabro Reanimator de 85. West é um estudante de medicina que afirma ter desenvolvido uma técnica para reanimar criaturas mortas. Só que para isso, naturalmente, ele precisa de corpos para realizar os seus experimentos, né? Bom, daí você já pode imaginar o show de horrores que vem pela frente. O filme mistura elementos do horror visceral com elementos da comédia ácida, explorando as consequências da ambição humana sem limites e os perigos de brincar com a morte. Sem dúvidas, um dos mais escatológicos da lista de hoje.
A gente falou de vários filmes que marcaram época, mas agora vamos falar daqueles que foram pioneiros e figuram em qualquer lista de mais importantes do gênero. Como, por exemplo, Hellraiser. Um homem chamado Frank, ao encontrar um objeto misterioso, sem saber com o que está lidando, acaba sem querer abrindo uma espécie de portal para outro mundo e fica preso ali, sob condições totalmente deploráveis e desumanas. E agora, sua única maneira de tentar fugir daquele inferno exige que ele faça algo no mínimo perturbador. Com o icônico personagem Pinhead, Hellraiser se tornaria uma franquia referência para o cinema de terror. E por falar em filme pioneiro que redefiniu todo um gênero, aproveita que o primeiro Halloween também tem em boa qualidade aqui no YouTube. Após cometer um crime terrível e passar anos internado numa clínica psiquiátrica, um homem perverso chamado Michael Myers consegue fugir daquele lugar e decide voltar para sua cidade natal bem no dia do Halloween. E agora, meu amigo, ele vai liberar toda a raiva que existe dentro dele em quem quer que apareça no seu caminho. Com uma das trilhas sonoras mais famosas do cinema, esse filme é daqueles que te deixam apreensivo desde as primeiras cenas. Bom, a gente falou de Pinhead, Michael Myers, então bora falar também do sinistro Leatherface de O Massacre da Serra Elétrica. Disponibilizado recentemente aqui no YouTube, conta a história de um grupo de amigos que, enquanto faziam uma viagem, acabaram se perdendo numa das suas rotas e, pro seu azar, foram parar justamente no território de um maníaco sanguinário e descontrolado que caça suas vítimas usando nada mais nada menos do que uma serra elétrica. Pensa só num filme angustiante que a todo momento você sente que algo vai dar errado com os personagens. Olha, é impossível você não ficar nervoso vendo esse filme. E para fechar nossa lista com chave de ouro de George Romero, mais um filme precursor e que mudou os rumos do cinema, A Noite dos Mortos-Vivos. Quando, inexplicavelmente, os mortos começam a sair dos seus túmulos, procurando vivos para se alimentar deles, um grupo de desconhecidos é forçado a se unir dentro de uma casa enquanto são cercados por essa horda de zumbis. Um filme claustrofóbico, angustiante, que faz você se sentir quase que dentro daquela casa, tendo que lutar como pode pela sua sobrevivência. Pessoal, recapitulando: Colheita Maldita, O Chamado, Espíritos, A Coisa, A Morte Pede Carona, Reanimator, Hellraiser, Halloween, O Massacre da Serra Elétrica e A Noite dos Mortos-Vivos. Aliás, quem aí sabe de outros filmes clássicos pra ver aqui no YouTube? Deixa sua dica aí nos comentários. Por favor, não se esqueça do seu like e da sua inscrição, beleza? Por hoje é isso, agora eu vou indo e até mais ver.